Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos iniciar o capítulo 23, Moral Estranha. Aborrecer o pai e a mãe. Então, nesse termo, Jesus diz: se quiseres me seguir, deve odiar o pai, a mãe, o irmão, enfim, todos os parentes. É estranho ouvir isso de Jesus, que para segui-lo temos que odiar todos os nossos entes queridos. Então, o que se pode pensar nesse sentido? Quando Jesus diz sobre o ódio, odiar o pai, odiar a mãe, ele não está falando propriamente em odiar essas pessoas. Ele está falando do desapego. Ele está colocando a nós o amor universal. Que a nossa família não é só a consanguínea. A nossa família é toda a humanidade. Devemos amá-los da mesma forma, como ele nos ama, incondicionalmente. É o que Jesus está nos colocando. Como o idioma que Jesus falava, o hebraico, era uma linguagem muito pequena, com poucas palavras. E uma palavra poderia dizer muita coisa. E a gente tem que se posicionar vendo que os costumes da época, a cultura, o que realmente aquela palavra queria dizer naquela época. Então vamos dar um exemplo sobre isso. Uma certa vez Jesus falou para os apóstolos: não vai falar com os gentis. Gentil, o que quer dizer na nossa época? Uma pessoa generosa, prestativa, aquela que está disposta a servir sempre. Só que naquela época de Jesus, o significado dessa palavra era outro. Significava estrangeiro. Então, temos que estar atento o que aquela palavra queria dizer. Qual o sentimento que ela queria expressar? Por isso, odiar não é que se deva no pé da letra odiar o pai e a mãe, mas sim ver que toda a humanidade é uma família. Sair desse pequeno círculo de amizade, de amor, e expandir para os vizinhos, para a cidade, para o país, e assim para os continentes, e assim sucessivamente. O amor universal. Ver de uma outra forma, e não restrita somente aos familiares. Então, temos que observar as leis, os costumes, o que queria dizer, como viviam as pessoas, para a gente conhecer como a gente exemplificou hoje. Então, a mesma coisa acontece com a palavra demônio. Demônio, na época de Jesus, significava o quê? Espírito. Porque naquela época não existia a palavra espírito. A palavra espírito veio existir no final do 3º século ou início do 4º século. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali passou a existir a palavra espírito. Então a palavra demônio, ela era colocada como espírito. Ou espírito bom ou espírito mau. Demônio bom, demônio ruim. Então, se entende hoje como demônio algo só ruim. É o significado que se deu a essa palavra nos nossos dias. Então, esse ódio também tem um outro significado.
não é exatamente ao pé da letra que devemos entender, como a gente pensa. Não é assim. Odiar é o quê? Não considerar só eles como seus familiares. Que a sua família é muito maior. E se nós aqui fôssemos falar na visão da doutrina espírita, colocar os conceitos da doutrina aqui, essa visão fica muito mais ampla, diante, por exemplo, da reencarnação. Amplia muito. Porque nós já passamos por muitos, vivemos várias situações. E a gente tem que começar a rever dessa forma, com cuidado, essas palavras. E depois, o Evangelho foi escrito muito depois da crucificação de Jesus. Por anos depois. E foi o quê? Uma coletânea oral. As pessoas, seguidores, falavam, e então os evangelistas escreviam. Então havia um significado diferente a cada palavra. Que hoje, a gente já deu exemplo, muitas palavras têm outro significado para nós. Mudou. Cada época ela vai mudando. Até os nossos dias. Então a gente vê que muitas coisas aconteceram. Então não deve ser levado ao pé da letra. Sempre ver como ampliar o nosso amor universal, amor incondicional a todas as pessoas. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Esse amor universal, incondicional, não importa a situação, não importa a cor da pele, não importa a classe social, temos que nos amar a todos. Por isso a palavra ódio. Porque esse amor não deve ser restrito somente à nossa família consanguínea. É isso que Jesus nos ensinou. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.